a aula que a gente tinha marcado para tentar fixar um pouco aí do que a gente discutiu ao longo das últimas aulas. Deixa eu tirar esses instantes aqui da tela. Já começou. Muito bem. Agora estamos ao vivo. Ficamos de conversar sobre os textos da prova de quinta-feira. 2 textos que a gente vem debatendo aí ao longo das últimas semanas. A primeira coisa que eu queria saber por vocês é como é que está chegando aí o áudio. O vídeo pode estar um pouco meio atrapalhado, acho que não tem problema, a gente não vai perder em relação a isso, mas o áudio é importante. Eu queria saber como é que está chegando o áudio para vocês. Tem uma pequena distorção aqui, um delay, um atraso de em torno de 15 segundos mais ou menos entre o que eu falo e o que aparece aí para vocês. Então vou aguardar um pouquinho, queria que vocês me dessem um retorno aí lá na página do vídeo mesmo. Tá ok, o áudio tá chegando e tal, então tô escutando porra nenhuma, tá mudo e tal. Vamos segurar aí. Muito bem, então vamos nós então. O áudio está chegando legal. O vídeo ele pode dar uma travada de vez em quando, perfeitamente normal, não tem problema. O que eu vou apresentar aqui, em alguns momentos vai ser só alguns trechos aqui de mapa e tal, algumas imagens estáticas, então a gente não vai precisar mesmo do vídeo, não tem problema. De qualquer forma, eu acredito que esse vídeo vai ficar gravado depois. Eu estou fazendo a gravação aqui no meu computador, mas eu acho que o Facebook ele deixa registrado e deixa disponível para vocês poderem assistir depois nessa página aí do Facebook, no meu perfil. Fica aberto para vocês aí. Caso vocês queiram fazer uma revisão, né, rever o vídeo e tal, rever alguns tópicos. Então, do que a gente conversou, peguei alguns pontos mais importantes aí que vocês... Será que ficou meio nebuloso no entendimento dos textos e tal? A gente trabalhou nas últimas semanas com 2 textos da professora Sueli Moraes Cerávolo. Texto Em Nome do Céu, o que é museologia? E o texto Delineamentos para uma teoria da museologia. Vamos começar do começo e do princípio. O primeiro texto que a gente pegou, o Em Nome do Céu, In the Name of Heavens, What is Museology? A professora Sueli Cerávolo aborda sobre as publicações aí, né, que foram produzidas sobre museus e museologia, né, em especial no ICOFON e na Unesco. Bom, o que eu acho importante da gente ter conhecimento é o seguinte: primeiro a gente tentar situar, né, o texto dentro vamos dizer assim, do pensamento dessa autora, né? Para isso eu pedi que vocês fizessem um levantamento, a gente sempre fala isso em sala, né? Conheçam o autor de vocês, conheçam o lugar de fala do autor de vocês, né? Da onde ele vem, o que ele produziu, qual é a formação dele, né? Qual é a relação desse texto, né? Onde é que ele está inserido dentro dessa história mais longa que os autores têm, né? O que eles produziram ao longo do tempo, que livros, que artigos, que textos e tal, o que é que eles têm se interessado, né? Geralmente essas produções, esses artigos, esses textos, eles não vêm à toa, né? Eles não surgem do nada. Eles são resultado de uma caminhada já longa desses autores com
com esses assuntos, com esses temas de pesquisa. Não é diferente no caso da autora desse nosso texto, né? A professora Sueli Cerávulo tem uma formação em ciência da informação, historiadora de ciência da informação também. Então, para ela é importante essa discussão dos termos e dos conceitos, né? Então, o que é a museologia mesmo? O que é que, dentro do campo da museologia, nesse momento de construção do campo que ela discute nesses textos, o que é tido como museologia, como é que esse conceito foi se desenvolvendo ao longo dos textos dos diferentes autores, né, que vão publicando. Então, esse background dos autores é muito importante. Então, só nisso aí você já tem uma lauda aí na hora da prova. Então, quem é a autora, de onde ela vem, qual a sua formação, sobre o que ela já pesquisou, o que ela já publicou, né? Então, para a gente conseguir situar essa autora em relação ao texto. Só esse comentário aí já vale uns bons parágrafos na hora da prova. Muito bem. O texto é uma publicação na revista do MAI-USP, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, né, que é uma publicação conceituadíssima na nossa área, né? Isso significa que esse texto foi avaliado por um grupo de profissionais bastante qualificados, né? Então o texto ele é realmente importante para a área, ele é bastante reconhecido, bastante citado, né, na nossa área. E vocês podem ver a bibliometria desse texto no Google Acadêmico, ele é bastante citado por outros autores, né, também. Então, o título, o que é que o título diz para a gente sobre o texto? Vamos pegar aqui, deixa eu abrir. Em nome do céu, o que é museologia? Perspectivas de museologia através de publicações. Como a gente chamou a atenção em sala, esse título literário, geralmente esses artigos científicos, eles têm essa, vamos chamar assim, essa estética, né? Você tem um título literário, 2 pontos, um título mais técnico, né, que define a identidade da área. E se for um trabalho de história, você tem uma data entre parênteses no final. Geralmente é assim que você coloca um título em um trabalho acadêmico. Então, nesse caso aqui nós temos Em Nome do Céu, o que é museologia? Perspectivas de museologia através de publicações. Esse Em Nome do Céu, o que é museologia, ele está entre aspas, né? Ou seja, entre aspas duplas. Então, o que é que ele diz para a gente? Isso não é uma fala da própria autora, né? Isso é uma citação da autora de algum texto, né, que a gente vai ver ao longo do texto quem é que está falando isso, que é o Vinosófica, né? Que em uma das publicações do COFON, ele faz essa pergunta, né, na publicação. Em nome do céu, o que é museologia? Então ela começa com essa citação do Vinosófica e depois vem, vamos chamar assim, um título técnico, né? Que é Perspectivas de Museologia através de publicações. Ora, o que a gente pode pensar das formulações da autora, preliminares aí, já no título do texto? Ela está dizendo que ela vai falar o que é a teoria da museologia? Ela está afirmando que a museologia tem uma teoria? Ela está declarando isso, né, de forma objetiva, clara, sucinta? Não. Ela está falando sobre perspectivas de museologia, né? Ora, perspectivas, pontos de vista diferentes sobre museologia, sobre o que, né, esses autores concordam que seria museologia, e aonde? Através de publicações. Então ela vai pegar esses discursos, né, essas perspectivas de museologia enquanto discursos, enquanto falas, enquanto entendimentos desses autores sobre o que seja museologia e dentro das publicações, né? É isso que ela se propõe. O que a gente poderia destacar aqui? O texto também está cheio de citações, cheio de notas de rodapé, né? Então a autora ela teve um cuidado de apontar essas fontes, né, com as quais ela está dialogando ao longo do texto dela, né? Então ela traz alguns comentários, algumas informações bastante importantes, né? Essas notinhas de rodapé geralmente elas trazem informações que são acessórias, né? Informações que são vamos dizer assim, secundárias em relação ao corpo do texto principal, mas geralmente bastante informativas, né? Então,
A gente tem sempre esse cuidado de ler o texto e tá voltando para as notas de rodapé. É um texto com bastante notas, bastante informações, né? E tem algumas que a gente poderia destacar que são informações relevantes para a gente entender esse contexto da produção desse discurso sobre museologia, né? Então, espero que vocês tenham tido bastante atenção aí. A gente já leu esse texto, já discutiu, mas nessa relida para as notinhas, né? Tem algumas que são bastante importantes. O que mais aqui que a gente poderia destacar? Vamos ver aqui. Então, o que ela vai tratar no texto? Qual o objetivo geral, né? O que tem lá? A proposta dela é discutir a museologia a partir de 3 publicações, né? Quais sejam essas publicações? A MUOP, que é a tal da Museological Working Papers, né? E a ISS, que é a Icofon Study Series. Essas 2 publicações são elaboradas pelo Icofon, que é o Comitê de Teoria Museológica, né? O Comitê for Museology do ICOM. E há uma terceira publicação também, que é a revista Museum, né? Que hoje chama Museum International, que é uma publicação editada pela Unesco, né? O que a gente poderia destacar aqui? Então são essas as 3 publicações principais. Deixa eu só ver como é que tá chegando a transmissão para vocês. Tá ok, o áudio tá legal, vocês estão conseguindo acompanhar. A Queca Pereira tá dizendo pra gente que o áudio tá sussa, mas minha net tá uma merda. Ok, that's right. Então reclame aí com o seu técnico, com a sua empresa de internet. Não se preocupe, Queca Pereira, essa gravação vai ficar disponível para vocês depois que a gente encerrar aqui a transmissão. Você pode rever e baixar depois para ver essa aula com cuidado. Então tá chegando legal, beleza. Então vamos nós. Então são essas as 3 publicações, né? Ora, quais são as diferenças entre essas publicações? O que é que ela aponta para a gente no texto? O que é que tem de próprio, né, sobre cada uma? Nós temos, entre 2 delas, alguns pontos em comum, né? A ISS e a MUOP, né? A MUOP é a primeira revista que é publicada pelo Icofon. Essa revista ela tem apenas 2 números, né? Ela começa a ser publicada em 1980 e termina em 1981, ela tem apenas esses 2 números, e depois ela é encerrada, né? A gente vai ver esse contexto de criação e encerramento dela um pouco mais na frente. E a segunda revista que o Icofon produz é a ISS, que é o Icofon Study Series. Essa revista ela é produzida a partir dos resultados, dos textos, né, que os diferentes autores eles mandam para os encontros temáticos do ICON, né? Todos os anos, desde os anos 80, o Icofon, o comitê, ele organiza essas reuniões anuais, cada ano num país diferente, e essas reuniões anuais eles definem, o board do Icofon define um tema específico, e todos os autores desenvolvem os seus textos sobre esse tema. Então, esse ISS é a compilação, né, é a junção desses textos todos numa mesma publicação. Então, a gente já tem aí, acho que pelo menos umas 40 ISS publicadas. Essa ISS ela continua em produção, ela está sendo editada até hoje, né? Então, a MUOP, a primeira revista, ela foi publicada em 1980, organizada pelo Vino Sofka, né? Que é o editor dessa revista, é quem tenta articular as pessoas para poder produzir os textos, né? O que o Vino Sofka faz que a autora fala para a gente? Ele articula, através de um dos encontros do ICON, ele consegue os contatos, uma série de contatos de participantes desses encontros do ICON, de outros comitês, né, ICTOP, enfim, os comitês de educação, os comitês de formação profissional, e ele envia uma carta para os comitês nacionais do ICON ou para essas outras associações de museus, com essa pergunta, falando sobre essa publicação e com essa pergunta, né, pedindo para que eles respondessem de forma breve, objetiva, em pouco espaço, o que é museologia, né? Então, na publicação que a gente já, no artigo, na verdade, que a gente já frisou bastante em sala de aula, eu relembro aqui, é que a gente tem que fazer um exercício de pensar, tentar desnaturalizar um pouco
a nossa área, o nosso campo, né, da museologia e tentar pensar na época. Vamos pensar, final dos anos 70, né, a museologia enquanto campo ela estava se articulando. Né, ela não existe da forma como ela existe hoje, com essa penca de cursos que a gente tem, um monte de cursos de graduação. A gente já tem 4 pós-graduações aqui no Brasil, a gente tem pós-graduações e graduações em países como França, Bélgica, Portugal, a Holanda, Inglaterra, né? Então, o cenário da museologia hoje é outro, né? Para nós, para vocês alunos, para nós profissionais do campo, ela acaba sendo meio que a palavra museologia, ela acaba designando, ela sendo meio, como é que eu vou dizer, compreensível, né? Naturalmente compreensível, né? Autoevidente, eu diria. Né? Por quê? Porque a gente entende que a museologia ela pode ser o campo da museologia, ou seja, o campo onde se faz essas discussões, ou a museologia teoria, né? Teoria de museu, teoria do patrimônio, enfim, esse campo onde se discute teorias, né, que envolvem esses problemas, né, que orbitam em torno da museologia. Então, para nós essa resposta, mesmo que breve, né, mesmo que sucinta, ela é aparentemente fácil. Mas imagina aí os camaradas do final dos anos 70 tentando responder a essa questão. A palavra museologia, como a gente já falou várias vezes em sala, ela não era nem conhecida em muitos países. Né? Então, a tradução, né, para o inglês, na verdade, ela gera estranhamentos, acho que até hoje, na verdade. Esse museology, né, terminado com Y e tal, ele não é muito conhecido. O que a gente tem até os anos 70? Vamos pensar em termos de França e de Brasil. Nós tínhamos uma formação técnica, né, absolutamente técnica, a Escola do Louvre, que forma profissionais desde o século XIX, no final do século XIX, formando conservateurs, né, conservadores de museus, né, profissionais que vão trabalhar, vamos pensar assim, aspectos técnicos, né, de como preservar, de como documentar essas coleções, de como expô-las da melhor forma possível, de como comunicá-las e tal, mas sem, vamos dizer assim, uma base teórica mais aprofundada. Isso não era exatamente um problema, né, na verdade, para eles. E a gente, aqui no Brasil, a gente vai ter uma herança disso, na verdade, o curso de museus, que é aberto no Museu Histórico Nacional em 1932, pelo Gustavo Barroso, né, que era o diretor desse curso na época. Ele vai fundar o curso de museus nessas bases, nesses fundamentos de uma museologia, vamos dizer assim, mais técnica, né? Tanto que os formados nesse curso, eles saem como conservadores, né? Ou seja, o equivalente aos conservateurs, né? Lá da École do Louvre. Então, nos anos 70, a ideia que se tem do trabalho em museus é essa, são os aspectos técnicos. E de repente se inventa uma museologia. Né? Esse termo não estava muito bem explicitado, não era natural, né? Então não era autoevidente. Com certeza, há 40 anos atrás, ninguém teria essa mesma ideia de museologia que a gente tem hoje. Né? Então, imaginar que uma carta chega, voltando lá a cartinha que o Vinosófica mandou para esses comitês nacionais do ICOM, ou para as associações de museus em vários países. Você recebe uma carta com essa pergunta, responda o que você acha, o que você responderia sobre o que é museologia. Bom, no mínimo espantoso, várias pessoas não entenderam a pergunta porque não entenderam o termo também. Né? Ele não era autoevidente, as pessoas simplesmente não compreenderam. Então, quem compreendeu ou quem se esforçou um pouco mais deu essas respostas. Como a gente vê, a autora tem uma tabela inteira. Deixa eu ver em que página que é isso. Mas lá na frente, na 320, ela faz uma tabela que a gente brincou bastante em sala de aula, né, do tipo de respostas que tem nessa tabela, essa pergunta, o que é museologia. Né? O André de Vallée, por exemplo, diz que a museologia, nesse primeiro momento, né, é um debate antigo, né, uma resposta bastante interessante. Né? A Ana Gregorová vai dizer que a museologia é um problema intrigante. Olha só, um problema intrigante, quer dizer, que tipo de resposta, né, que foi dada. Vamos criar um pouco mais de
de drama assim nessa resposta. Vamos pensar assim, ó. O que é museologia, Ana Gregorová? Aí ela responde: um problema intrigante. Com essa carinha de drama assim, né? Museologia é um problema intrigante. O Louis Lemieux diz que a museologia é um trabalho prático e não é uma ciência. Quer dizer, são respostas, são compilações, né? Excertos, pedaços de trechos que a autora compilou das publicações, das primeiras publicações, aonde a gente vê que as respostas que foram dadas, elas são extremamente superficiais. Porque o entendimento da pergunta foi meio troncho, né? Os caras não sabiam exatamente, talvez fosse a primeira vez que eles estivessem se confrontando, né? E interessante que alguns dos nomes que ela levanta aqui nessa tabela, lá da página 320, são figuras que, bom, mais na frente, hoje, né, até hoje, são figuras bastante importantes. André de Vallée, Ana Gregorová, são figuras que são fundantes desse pensamento em museologia, né? Então, as respostas que eles deram, depois, nos textos, nas publicações, foram amadurecendo, foram melhorando, né? Bem diferentes, né, nesse primeiro momento. Então, eles foram meio que pegos de surpresa, né? Então, essa compilação, ela dá um pouco a ideia do que a autora sentiu quando ela fez esse levantamento inicial, né? As respostas eram bastante sucintas e bastante evasivas, na verdade. Mas é uma questão que vai se colocando, vai amadurecendo ao longo das publicações. Muito bem, então, sobre esse momento inicial, né, a origem mesmo da publicação, a MUOP, né, a revista Museological Working Papers, ela surge em 1980 a partir de 176, ela fala isso na nota número 21, 176 cartinhas circulares enviadas a 10 comitês nacionais e 5 comitês internacionais, né? Algumas retornaram, deixa eu retomar aqui. Das 176 cartas enviadas, 10 comitês nacionais e 5 internacionais retornaram essa carta com respostas, né, que são as primeiras respostas a essa questão, o que é museologia. Então, essas respostas foram compiladas, juntadas, organizadas pelo Vino Sofka e produziram aí essa primeira publicação, primeiro número da revista Museological Working Papers, MUOP. Muito bem. O que mais aqui que a gente poderia falar sobre a publicação? Uma outra coisa que junta, vocês poderiam destacar isso de repente, né? Nossas provas são textos dissertativos, né? Eu quero que vocês argumentem, né? Vocês utilizem argumentos e baseados nos textos, né? Dialogando com os autores, com ideias, né? Do que vocês encontram de comum, de diferente, de repente, entre esses tópicos. Essas duas publicações, a MUOP e a ISS, as duas feitas pelo COFON, têm o que de comum? As duas são publicadas em inglês e francês. Isso é um ponto legal para vocês desenvolverem na prova. Ora, o que isso quer dizer? Primeiro, essas publicações sendo feitas em inglês e francês só e somente, a gente pode entender que no mundo diverso, né, como o nosso, mundo diverso, como o mundo dos museus, quer dizer, todos os países praticamente devem ter museus, né? Deve haver museus em todo tipo de país. Então, as línguas são as mais variadas possíveis, né? Então, por mais que, vamos imaginar assim, por conta do movimento de colonialismo europeu, norte-americano, todas as relações que a contemporaneidade trouxe para a gente a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a língua inglesa e a língua francesa sempre estiveram, né, ao longo do século XX em evidência, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente entende, né, que o ICOFON adotou essas duas línguas como as línguas, vamos dizer assim, oficiais do comitê, né? Então, as publicações eram todas feitas em inglês e francês. Que tipo de problema que isso gera? Né? Que na diversidade de mundos, de línguas, né, que a gente vai ter, dos interessados sobre as discussões em museus, provavelmente a gente vai ter muito pouca gente que vai poder participar pelo não domínio da língua, né? Um outro comentário que eu fiz para vocês foi que quando eu fui dar uma estudada nesses documentos dos textos do ISS, é que a gente encontra lá um esforço enorme dos autores de outros países que não dominam o inglês, não dominam o francês,
tem lá um monte de erro de acentuação, um monte de erro de pontuação. Você vê lá as marcas dos textos, né? As publicações primeiras são feitas, são datilografadas, né? Então você vê algumas correções feitas lá, meio que à mão, algumas tentativas, né, de revisão de repente desses textos que forçosamente os autores tentavam escrever em inglês e francês para conseguir que os textos fossem publicados, né? Então, ou seja, a abrangência dessas publicações vai ser, vamos imaginar, limitada. Por mais que as línguas sejam, né, tenham esse peso da tradição e do colonialismo, né, econômico e cultural, isso a gente não pode deixar de falar também, apesar de com isso, ainda vai ser, as publicações vão ser bastante limitadas em termos de público que vão ler por conta disso. Uma diferença enorme que a gente tem para a revista Museum, né? A revista Museum, ela vai ser publicada no início, sim, em inglês e francês. É uma publicação bastante mais antiga, né? Ela remonta ao escritório, à Organização Internacional de Museus, né? Da Liga das Nações, na verdade, que é um órgão que existia desde a Primeira Guerra Mundial e que tem os seus trabalhos encerrados na Segunda Guerra Mundial, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, quando é então criada a Organização das Nações Unidas, né? A ONU depois cria a Unesco e a Unesco toca para frente esse trabalho, essa revista, né? Então ela começa com o nome de Museion e em 1946, quando a Unesco assume essa revista, quando os trabalhos da Organização Internacional de Museus são encerrados, a Unesco muda o nome da revista para Museum, né? E mais recentemente, na última década e meia, a revista foi mudada de título de novo, agora chama Museum International. Então, o que é essa Museum International? O que tem lá publicado? São artigos de profissionais, mas a gente entende que os artigos não são específicos, né, para discussão de teoria. São artigos mais voltados para um público em geral. Primeiramente, a gente pode destacar por conta das línguas, né? Inicialmente ela foi produzida apenas em inglês e francês, depois ela se expande e passa a ser publicada também em espanhol, em árabe e russo. Então o alcance, a gente imagina, dessa revista, né, por conta dessa abrangência das diferentes línguas, passa a ser muito, muito, muito maior do que o alcance da ISS e da MUOP. Ora, mas para que públicos, né, elas eram voltadas? Para isso a gente volta para o início do texto, quando a autora discute, na verdade, a questão do leitor, do público leitor, né? Ela fala lá da tal da espiral do Carlos Vogt, né? A produção, a difusão e a divulgação científica formam um tipo de espiral infinita, né? Então você tem lá, se a gente pudesse classificar, né, a MUOP e a ISS dentro daquela espiral, né? Lá na página 312 no texto, a MUOP e a ISS, as duas revistas do ICOFON, do Comitê de Teoria Museológica, elas estariam no primeiro quadrante, né? Elas são voltadas, né, são específicas do momento de produção e difusão desse conhecimento para o campo científico. Já a revista Museum International, ela estaria no quarto quadrante, né, lá no quadrante da divulgação. O vocabulário da área, né, vamos imaginar assim, da MUOP, da ISS, há uma tentativa, e a autora deixa isso bastante claro para a gente, há uma tentativa de construir esse vocabulário, de construir um tipo de comunicação especializada, né, de formar um certo corpus, né, de termos e conceitos específicos da área de museologia. Ora, qualquer ciência faz isso também, né? Elabora os seus conceitos, elabora as suas metodologias, define, né, certos tipos de objetos que são válidos para serem pesquisados pelos métodos que cada campo, né, ou cada ciência vai desenvolver nos seus estudos, né? Então, a necessidade, o que a autora observa nessas diferentes publicações é que há uma tentativa, né, vamos chamar assim, uma necessidade de forjar uma certa área, né? Vamos pensar se forjar não no sentido de falsidade, né? De criar algo que não é verdadeiro,
mas naquele outro sentido de forjar, como se forja uma espada, né? Você transforma uma coisa em outra, né? Por meio daquele trabalho, né, árduo, né, do ferreiro. Então ele consegue transformar o ferro ou o aço, né, uma liga lá, ele consegue fazer uma espada, consegue fazer uma faca, né? Então a área é forjada, né? Com o trabalho desses profissionais, com esses conceitos novos que surgem, né? Existe um trabalho, uma tentativa de criar, de forjar, de construir, de elaborar, né, esse corpus teórico e conceitual que vai dar subsídios, né, para a criação do campo da museologia. Fazendo um link já com o segundo texto, que é o Delineamentos para uma Teoria da Museologia, a gente poderia lembrar aqui que essa tentativa, na verdade, de forjar, de elaborar, de construir o campo da museologia tinha fins muito práticos, né? No segundo texto ela fala de forma bastante objetiva isso para a gente, né? Quais são os fins práticos? Ora, a composição de um novo campo, de uma nova área, aí não vamos entrar na discussão, é ciência ou não é ciência? Bom, quem está discutindo isso são os teóricos lá dos anos 70. Essa discussão nesse momento para a gente não é importante responder isso agora. Mas a conformação do campo, vamos chamar assim, da museologia, ele vai ser importante para você criar cursos universitários, né? Quase todos os envolvidos ali, as primeiras figuras, né, que se envolvem, as que respondem os questionários lá para o MOOP, participam dos encontros do ICOFON, eles são figuras que vêm das universidades, são professores, são pesquisadores, né? Alguns alunos que depois vão participando dos encontros, se formam depois e viram profissionais. Então há vamos dizer assim, uma hegemonia, de certa forma, dos intelectuais da universidade. Bom, até aí nada demais. A questão é que essa forja, essa tentativa de construção do campo, ela vai ser também um dos desdobramentos possíveis, né, que já se vislumbra lá no final dos anos 70, quando se cria o comitê, é a criação de cursos universitários de museologia, de cursos superiores, né, nas universidades, em cada país onde esses membros estão articulando. E esse objetivo, se a gente for pensar, ele é cumprido com bastante eficiência, né? O Brasil vai ser, de certa forma, um dos países que se destaca, né, nesse campo. A gente vai ter, vamos pensar assim, até o início dos anos 70, 2 cursos universitários, né? O curso da UFBA, que surge em 68 ou 69, o curso de museologia, e o curso de museus, que se transforma depois num curso universitário. Ele é criado na FEFIERJ, né? Que é uma federação das escolas reunidas, eu não lembro direito o que a sigla quer dizer, mas é uma instituição que depois vai virar a Unirio, né, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, havia até os anos 70 esses 2 cursos, e eles vão permanecer, né, formando os profissionais, vão permanecer sozinhos, né, no campo formando os profissionais, até mais ou menos o início dos anos 2000, né, quando a gente tem aí uma virada no ensino superior de museologia, com a elaboração da política nacional de museus, né? Um dos eixos da política vai ser a criação de novos cursos de museologia, né? Da expansão, né, dessa formação em museologia para outros lugares do Brasil que também estavam sentindo essa necessidade. Então, a formação ela era, até os meados dos anos 2000, concentrada no Rio de Janeiro e em Salvador, né? Depois é criado o curso da Universidade Federal de Pernambuco, e depois a gente tem um boom, né? A gente tem hoje um curso na Universidade Federal do Pará, tem 2 no Rio Grande do Sul. O nosso próprio curso da Universidade Federal de Sergipe surge em Laranjeiras há 10 anos atrás. Nós temos o curso da UFOP, nós temos... enfim, 17 cursos diferentes, a UFG, Federal de Goiás, né, a UNB em Brasília, né, uma série de universidades federais começam a abrir esses cursos a partir dessa provocação, né, desse eixo de formação da política nacional de museus.
Então, esse ponto, né, essa tentativa, esse desdobramento, vamos dizer assim, do esforço desses intelectuais lá no final dos anos 70, ele, de fato, ele consegue ser cumprido, né, com bastante eficiência. Então, um dos grandes objetivos era esse, né, conformar a museologia como campo para que a gente tivesse cursos universitários, a gente expandisse essa discussão para as universidades. Isso é um dos desdobramentos. E o outro, um que a gente discutiu já na aula passada, né, que tem muito a ver com o segundo texto, é a própria, vamos chamar assim, a profissionalização do campo, né, mas em um nível mais elevado, a própria regulamentação da área de museologia, de certa forma a conformação do campo, né? Essa invenção da museologia teórica, ela ajuda, né, com a expansão das universidades, a criar esse nicho de profissionais formados, né, nessa área de museologia, e esses profissionais se organizam no início dos anos 80 e batalham aí pela regulamentação da área. Então a gente já discutiu lá alguns tópicos sobre isso, né, sobre alguns aspectos, né, a gente problematizou um pouco isso, de aspectos positivos e de repente alguns aspectos negativos aí que tem dessa regulamentação da área. Não é o assunto aqui específico para a gente discutir. Vamos voltar para o texto. Então tem esses desdobramentos bastante práticos. Então não é uma viagem se a gente pensar, pô, os caras têm nada que fazer, vão inventar uma ciência, inventar um campo e tal. Os ganhos, os objetivos deles eram bastante palpáveis, bastante práticos, né? Mas para isso é preciso ter um corpus teórico, né? Então é criado um conjunto aí de conceitos diferentes, né? E que vai gerar, né, segundo a gente vai vendo ao longo do texto, alguns problemas, né, na tal da terminologia, né? A terminologia, como é que ela chama aqui? Na verdade não é a autora que fala, é o Geoffrey Lewis, em uma das críticas dele. Deixa eu ver se eu acho aqui o trechinho para a gente poder comentar. O problema terminológico, que é a partir da página 323. Ela fala aqui, né, deixa eu citar aqui a autora, o norte-americano Alice Burkall é convidado por Sófica para tecer críticas desse primeiro número, né? Então, o editor da revista, que é o Vino Sófica, chama o norte-americano Alice Burkall, que era um professor universitário nos Estados Unidos, para fazer críticas, né, colaborar, né, no sentido de apontar, né, discussões nesses textos, né, do primeiro número da revista Muop. Ele ressalta, entre aspas, as dificuldades para lidar com o léxico de Brunot, né? Eu acho que é Brunot, né, que fala, a gente deu uma olhada lá no Google Translator, né, ver como é que se fala em tcheco essas 4 letrinhas BRNO, acho que é Brunot mesmo. Então, léxico de Brunot, né? O que ele se referia quando ele falava de léxico de Brunot? Ele estava fazendo uma crítica, ele estava sendo bastante ácido, na verdade. Ele estava sendo ácido, estava sendo irônico, né? Esse léxico de Brunot são as palavras que ele não consegue entender. Ele, como norte-americano, tem extremas dificuldades. Então, o que vai surgir disso? A gente vai entender que tem... vão haver desdobramentos entre as próprias concepções de museus e de cultura mesmo, né? Acho que talvez onde se cinge a filosofia, onde se parte, né, o entendimento das, vamos chamar assim, culturas norte-americanas e europeias, né? Por que isso? A autora chama a atenção da gente aqui ao longo do texto para falar sobre um certo pragmatismo americano também, que a gente já discutiu alguns tópicos também, né, sobre isso. O fato de, por exemplo, eles não reconhecerem a museologia como campo específico, como teoria, né, não reconhecem essa teoria da museologia, o próprio termo para eles é muito esquisito, né? Isso porque a gente poderia imaginar que há um certo pragmatismo, né, nessa filosofia, mesmo, né, universitária, né, dentro dos Estados Unidos, né? Então, talvez seja importante, talvez seja interessante a gente ter uma discussão de museus, uma formação de um profissional de museu, mas para o campo, vamos imaginar, eminentemente prático, né? Então, uma pessoa, um profissional que aprenda a documentar coleções, a pesquisar sobre coleções,
a estudar essas coleções, formas de como exibir essas coleções, né, a forma mais eficiente, né, possível, de como trabalhar junto aos públicos. Quer dizer, são todas, vamos imaginar assim, atividades bastante práticas, né, ações bastante práticas, mas que nosso entendimento, né, eu digo nosso brasileiro aqui, já que a gente tem uma certa herança francesa, né, nesse nosso entendimento de cultura, por trás de toda a prática tem que haver uma certa filosofia, tem que haver um conjunto de conceitos que dê uma base, né, que formem um pensamento para esse agir, né? Então, esse pragmatismo norte-americano que está, de certa forma, encarnado nessa fala aí do Elis Burkol, ele vai ser confrontado com o tal do pensamento tcheco, né? Do pensamento europeu, mas em especial do leste europeu, com conceitos como musealium, musealidade, museal, museístico, né? O próprio conceito de museologia, os diferentes conceitos de museologia, né? Então ele vai chamar a isso, essas palavras que para ele não fazem o menor sentido, de léxico de Bruno, né? Tecendo bastante críticas, né? Dizendo que isso está de fato limitado, né? Esse entendimento limitado a uma perspectiva do leste europeu, né? Quando ele fala Brno, ele está falando da cidade onde há a universidade, onde há o Museu da Morávia, né? Onde tem a Universidade de Brno, aonde o Stransky e a Anna Gregorová são professores, né? São filósofos e que são duas figuras das que mais contribuem, né, nesse momento inicial. Isso por quê? Por que se destaca esse leste europeu? Era uma coisa que vocês podiam dissertar e abordar aí com bastante propriedade, que a gente falou bastante sobre isso nas aulas. Por que o europeu do leste se destaca? Por que tem essa discussão? Ora, 10 anos antes já havia essa discussão sobre museologia. Já tinha um Stransky, já tinha uma Anna Gregorová, já tinha umas figuras que faziam essas perguntas, eles já se indagavam se haveria, né, dentro do museu algo mais a se pensar para além da questão prática, né? Então, uma teoria, uma gênese da teoria do museu já tinha sido gestada pelo menos 10 ou 15 anos antes, aí, lá junto a esses pesquisadores no Museu da Morávia e na Universidade de Brno, né? Então, não eram problemas novos para eles, né? Eles estavam apenas, na verdade, pela primeira vez aí, tendo interlocução, né, com um grupo muito maior, né, coisa que essas publicações deram vazão, na verdade, a esses pensamentos aí dos tchecos, né, sobre os diferentes conceitos de museologia. Então, falando aqui, dando um destaque em um dos pontos que vocês podiam abordar sobre essas diferenças, ó, já estou dando a dica aí, né, na prova, de repente, né, vocês falarem sobre a briga das inimigas, né? A briga das inimigas, né? O Elis Burkol fazendo críticas, né, a esse trabalho do Vinusovka enquanto editor, né, da revista. Vamos ler aqui alguns trechos para a gente poder situar, né, do que a gente está falando. Que briga é essa? A autora fala para a gente, vou citar aqui um trecho do texto. A seção Contatos, Opiniões, Confrontações, desenvolvida em 2 tópicos e em 4 páginas, traz, em primeiro lugar, os comentários do norte-americano Elis Burkol, diretor do Museu da Universidade de Idaho, presidente de estudos de museu e professor de museologia e antropologia nessa universidade. Convidado pessoalmente por Sofka para criticar a MUOP número 1, a primeira revista. Segue-se a resposta de Sofka em Comentários sobre os comentários pelo editor. Como indica o próprio título, tem-se um confronto, né? Um esgrimir polido entre Burkol e o editor, que responde às críticas ponto a ponto. Burkol concorda que a revista tinha uma missão a cumprir, ressalta seus méritos, né? Você vai fazer uma crítica, né? Você dá uma alisada, né? Você fala bem da pessoa, tá? Olha, seu cabelo tá muito legal, você é uma pessoa muito bacana, pessoa altamente helps, né? Então ele começa com os elogios, né? Burkol concorda que a revista tinha uma missão a cumprir,
ressalta seus méritos e reafirma seu papel de agência efetiva do ICOM, pois não havia uma publicação internacional dedicada à teoria de museu. Já era tempo, escreve, de considerar seriamente a citação dele, né? O que são e para onde vão os nossos museus. Aí depois começa, né? Aí é que vem o mas, né? Mas, porém, contudo, né? Ele tece críticas ao som feio e cômico produzido pelo acrônimo MUOP, em inglês, que é o nome da revista, sugerindo o uso do nome por extenso. Explicita que a denominação da revista tinha sido inspirada num periódico tcheco, o Museological Papers. E ela coloca aqui a palavra disso em tcheco, que eu sou incapaz de pronunciar isso. Museologice, sei lá o quê. Depois vou botar no Google Translator para poder ver como é que fala isso. Promovido pelo Museu Moraviano, né? Então, seria o nome da revista acrescido da palavra working para distingui-la. Ele critica ainda a posição centralizadora do editor do ICOM, a seleção dos colaboradores, né, todos da Europa do Leste, né, em especial, a seleção dos temas, que ele diz que não era necessariamente má, né, mas, sem explicações, essa seleção poderia significar um ponto fraco do comitê editorial. Ele solicita o empenho do editor e do comitê para que esclarecessem os assuntos teóricos de tal forma que outros, além deles, também pudessem compreender as questões em discussão e as perspectivas das propostas. Puta merda, aqui foi difícil de engolir um negócio desse, né? Então, o que ele está dizendo? Ora, todo esse papo de vocês aí, de museologia teórica, todo esse léxico de Bruno, isso é um papinho de você, ninguém está entendendo nada na parada, entendeu? Não tem como, a gente não está entendendo, então fala pra gente o que é esse negócio aí, né? Então, ele faz essa crítica dizendo que, para que outros além desses também pudessem compreender as questões discutidas na publicação. Caso contrário, ele diz, é o mesmo que convidar oponentes para jogar um jogo sem explicar suas regras, né? Isso fica muito claro quando quando a autora dá para a gente essa noção de que, ao enviar essas cartas, né, para os 76 países diferentes, ele faz essa pergunta, o que é museologia, ou o que é museologia para você, responda essa questão de forma breve, objetiva, concisa e tal, mas ele não explica o que ele está entendendo por museologia, não é? Então fica difícil, né? Você chama a pessoa para jogar o jogo, mas não explica as regras, né? Então, o que me dá um ponto de partida, o que você está chamando de museologia? Eu, no final dos anos 70, eu não conheço essa palavra, né? Então, onde é que está surgindo isso, né? Então, explica para a gente poder brincar também esse jogo. Então, acho que ele está colocando para fora aqui parte das angústias, né, que ele mesmo sentiu quando tentou responder a essa pergunta. A dificuldade sobre a natureza dos temas o faz confessar sem timidez. A dificuldade sobre não compreendi nenhum deles. Merda, cara, essa doeu. Não compreendi nenhum dos temas. Ele percebe que alguns colaboradores tinham aprendido o tema sobre museologia no sentido de corpo de conhecimentos e atitudes comuns a todos os trabalhos de museu, levando-o a inquirir se haveria, e fica velado de fato, algo como museologia ou ciência de museu, tal como era pensado nos países do leste europeu. Então, ele se pergunta, na verdade, se esse trabalho prático, né, em museus, se ele de fato gera, né, alguma coisa que a gente pode chamar de museologia ou de ciência de museu, né? Se pergunta se isso realmente existe, né? Talvez quando o Vino Sofka, o editor da revista, recebeu essa crítica, né, bastante ácida, dolorosa, enfim, penosa aí do Alice Burkol, talvez aí é que ele tenha tenha pensado aí como definir o tema principal da revista, né?
que está na capa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Segura aí, que esse aplicativo aqui é cheio das 9 horas. Espera aí. Ver se vocês conseguem ver aí. Essa é a capa da NUOP. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, fica mais bonito. Da capa da primeira MUOP, Museological Working Papers, número 1, publicada em 1980. Essa é a pergunta que de certa forma, reelaborada, né, pelo editor, é a dúvida que o Ellis Burkall faz. A museologia é uma ciência ou só um trabalho prático de museu, né? Museology, science or just practical museum work, né? E eu acho interessantíssima também essa figura, essa composição aí, né, dessa capa, desse sujeito, né, que segura a ele mesmo, né? Se a gente for pensar, vamos fazer uma análise semiótica aqui da imagem, né? Ele é um busto dele mesmo, é uma esfinge ali dele, né? Do carequinha com óculos, né? Então é de repente alguém que pensa a si mesmo, né? Um campo que pensa a si mesmo, um tipo de metamuseologia, né? De repente, vamos imaginar. Então, a museologia seria uma ciência ou somente um trabalho prático de museu? Eu apenas monto as exposições? Ou será que se eu pensar bem, as exposições que eu estou montando denotam, né? Elas acabam sendo desdobramentos, né? Que denunciam, na verdade, quem eu sou, né? De que cultura que eu venho, qual o meu pensamento, que tipo de discurso que eu quero compor, né? Então, se a gente fosse imaginar, na verdade, essa questão de prática e teoria, isso é uma discussão antiga da filosofia, né, desde há muito tempo. E que, sei lá, eu imagino que o estado da arte, né, as discussões mais atuais sobre isso, dão conta de que a gente não tem, na verdade não faz muito sentido a gente fazer essa segregação entre teoria e prática, né? Ou talvez de repente a área de museus tenha ajudado a amadurecer um pouco isso, né? É difícil você pensar uma ação prática que não tenha por trás também um certo viés conceitual ou teórico, né? Então existe um pensamento por trás de toda ação, né? Então não dá para a gente simplesmente desdobrar e dizer, não, daqui para cá é teórico, daqui para cá é prático, simples assim, né? Então, era uma questão que foi levantada aí pelo Ellis Burkall e que foi trabalhada, foi o tema, na verdade, dessa publicação do primeiro número da MUOP, né? A explicação encontrada, voltando aqui ao texto, a explicação encontrada por Burkall para as diferenças nas abordagens recai sobre a capacidade de dominar o significado das palavras. Um domínio que era notório para os representantes dos países socialistas, fazendo-os se revelar no tema, enquanto os representantes dos países ocidentais tendiam a perambular, escapar ou respondê-lo superficialmente. Uma decorrência de não terem sido avisados do léxico de Bruneau. Ele não esconde suas próprias dificuldades para lidar com esse léxico, fazendo do leitor seu parceiro. Aí uma citação da fala do Burkall, né? Pense que alguns de seus termos, musealidade, museístico, musealium, tesauros de objetos, etc., não são comuns no Ocidente, né? Por sobre o domínio desse léxico, ele tece uma outra observação sobre as concepções de museologia, uma concepção europeia de base filosófica para tratar as coleções de museus e uma concepção norte-americana, mais técnica. Por base filosófica, refere-se à concepção particular de museologia concebida pelos tchecos como a relação do homem com a realidade tridimensional e ao uso eficiente das coleções para propósitos educacionais, a museologia aplicada, completa entre parênteses. Já a abordagem técnica norte-americana visava como fazer amigos, como obter financiamentos, como servir ao público com necessidades especiais, como criar belos ambientes, como elevar o moral de grupos minoritários, como ensinar às crianças fatos da natureza, como preservar coleções,
como os trustees podem lidar com as leis e assim por diante, né? Ou seja, existe uma polarização, né? Existe uma divergência, como a gente falou, essa diferença de tradições de pensamento, né? Tradições de pensamento norte-americano e tradições de pensamento europeu, em especial europeu do leste, né? Lá dos tchecos. Essa polarização era, no seu entender, mais interessante que o próprio tema em debate. Declara apoiando-se na sua experiência e participação em eventos que, nem mesmo nos encontros sobre museus nos Estados Unidos, tinha visto qualquer chamada para tratar diretamente com museologia, tal como apresentada no sentido europeu, ou seja, a museologia do ICOFON e do ICON também. Bom, então ela vai desenvolvendo aqui ao longo do texto, né, um pouco mais dessa briga, dessa divergência, mas se vocês me apontarem isso na prova, se vocês conseguirem desenvolver um pouco disso, sobre essas diferenças de tradições, né, de pensamentos, para que serve a gente pensar essas diferenças? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no nosso currículo da UFES, né? Vamos pensar em desdobramentos práticos aí dessas viagens maionésicas que a gente faz. Ora, o nosso currículo reflete também essa diferença de tradições, né? Pense nas disciplinas que vocês fazem, que se a gente for jogar numa grade, a gente chama lá de grade de disciplinas, né, que vocês cursam ao longo desses 4 anos aí de museologia, vocês vão perceber que há disciplinas que têm um viés mais teórico, por exemplo, a disciplina de teorias da museologia, que a gente está em curso agora, né? E disciplinas que a gente imaginaria que teriam um viés um pouco mais prático, né? A disciplina de expografia, por exemplo, acho que é a expografia 2, onde vocês constroem lá um projeto e fazem a montagem de uma exposição, né? Então, essa diferença entre teoria e prática, né, de certa forma, ela se aglutina, né, nos currículos universitários de museologia, né? Então, esses desdobramentos dos pensamentos dos cabas lá no final dos anos 70 vai ter esse viés prático sobre o nosso trabalho hoje, né? Então, a museologia também ela tem essa pegada, né? Ela se cinge e se separa nesses dois universos. Mas, ao mesmo tempo, né, essa separação ela também é uma esfera, na verdade, né? Ela volta para o mesmo ponto, ela junta as duas coisas. Não tem como a gente montar uma exposição, a gente botar um prego na parede, sem pensar sobre o sentido daquilo, né? Sem pensar sobre a seleção do objeto. Não tem como selecionar um objeto sem pensar sobre o que eu vou selecionar, como vou selecionar, de que forma, né? De que maneira que eu vou impactar o meio da onde esse objeto vai ser retirado, seja o meio natural, seja uma cultura, um povo, uma comunidade, enfim, né? De eu pensar nesses impactos, né? Que a retirada desse objeto, vamos chamar assim, desse real complexo, e colocá-lo dentro da cenarização do espaço do museu, que tipo de impacto vai gerar. Então, não é só aprender a botar prego na parede, não é só aprender sobre o contraste do fundo com o tipo de letra, se é Times New Roman, se é Arial, se é não sei o que, como é que os públicos, vão você montar uma exposição para idosos de repente, ou pessoas de baixa visão, o tamanho da letra, o tipo de letra e tal, quer dizer, pensar em respostas é pensar em problemas também, né? Então, teoria e prática estão sempre ali, né? Juntas, ali juntinhas, bonitinhas, de mãos dadas, né? Essa discussão de teoria e prática, né? Que é uma discussão sem fim, na verdade, ela começa na nossa área já nessa gênese. Deixa eu ver, vocês estão acompanhando aí? Vocês já dormiram? Cadê a página aqui, gente? Vocês estão aí? Dê um alô aí. Alguém fala alguma coisa? É tão solitário aqui, gente. Tão mais legal na sala de aula. Vocês estão lá rindo, brincando, discutindo. Dê um alô aí com 15 segundos de atraso. Bom, esses são alguns dos tópicos, né, em especial do primeiro texto, né, mas em parte da discussão também do que a gente viu no segundo. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos ver quem está acordado agora, certo? O que vocês acham da gente fazer essa prova sobre o primeiro texto somente, ou principalmente? Vamos ver quem está acordado. 1, 2, 3, meia e já!
Estamos de volta. Tô vendo aqui, é porque tá dando um delay aqui, um atraso enorme na página aqui do Facebook no notebook. Tô vendo aqui no celular, vocês todos já responderam aqui. Sim! Né? Cadê? A Carla Santos diz sim! A Edilene Rodrigues diz concordo. A Queca Pereira diz o primeiro texto só, professor. Muito bem, então vamos fazer então só sobre o primeiro texto. Agora sim, tem um plus a mais, né? Quem conseguir aí fazer uma costura com o segundo texto, com algumas instruções que a gente fez no segundo, né? O segundo é um pouco mais difícil, tudo bem, eu admito e tal. Mas se vocês conseguirem fazer uma costura vai ficar mais legal ainda, né? Então é isso. Prova na quinta-feira às 11 da manhã. E apenas sobre o primeiro texto. Esses são os tópicos principais. O texto é bastante mais profundo, é um texto muito importante, muito legal. A gente pegou apenas alguns tópicos aqui, né, para discutir. Então, o trabalho de leitura é todo com vocês, né? Eu peguei só alguns pontos que vocês poderiam desenvolver, né? Se vocês pegarem 2 ou 3 pontos dessa discussão, eu me dou por satisfeito. Vocês vão tirar uma nota muito boa na prova. Então é isso, queridos e queridas. Beijos, abraços. Quinta-feira a gente se encontra então para fazer a prova de teorias. Até mais. Beijos. Até.